Condenado pelo Supremo Tribunal Federal, o deputado Daniel Silveira admite que não está usando a tornozeleira eletrônica. Questionado por jornalistas na Câmara, o parlamentar afirmou que nem era para ele estar utilizando o equipamento desligado desde o dia 17. Ontem, o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, deu 48 horas para a defesa de Daniel Silveira se manifestar sobre a graça concedida pelo presidente Bolsonaro e reafirmou que o perdão não afasta a inelegibilidade do deputado. Quem tem mais informações para a gente de Brasília é o Leandro Aislan. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro pode conceder o indulto de graça ao deputado Daniel Silveira, condenado a 8 anos de prisão pela corte. Porém, Moraes fez uma série de ressalvas, como a necessidade dele ser decretado depois do trânsito em julgado, com a conclusão de todos os recursos. O ministro do STF afirmou ainda que o indulto de graça não retira a inelegibilidade determinada em condenação pelo Supremo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que não cabe ao STF definir sobre a perda de mandato de parlamentares. Eu considero que a melhor inteligência da Constituição é nesse sentido, quando se exige a apreciação da maioria dos pares. Um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação dos seus pares. Bom, esse episódio, como a gente já vem acompanhando, gerou tensão entre os poderes e, diante disso, os ministros do Supremo foram recebidos pelo presidente da Corte, Luiz Fux, que completou 69 anos. Ficou acertado que o Supremo não vai esticar a corda com o Executivo. A avaliação é de que isso seria fazer o jogo do presidente Jair Bolsonaro, que adota o confronto na leitura dos ministros como estratégia de campanha. Ontem a gente estava conversando com a Dora Kramer sobre esse tema, né, Sheila? E aí eu fiz um questionamento. A Dora explicou muito bem pra gente por que é que esses temas têm que ser levantados, mas eu continuo com aquela sensação, aquele mal-estar de falar sobre esse assunto. Porque, poxa, é um deputado que recebeu a determinação de usar a tornozeleira eletrônica e, não vou usar, eu não tinha que usar. E admitiu que não tá usando. Eu li esse questionamento em algumas redes, de algumas pessoas dizendo, cara, e se fosse um cidadão comum e simplesmente decidisse que não vai usar a tornozeleira eletrônica, o que aconteceria com ele? Eu fico me perguntando se as pessoas que votaram nesse deputado, elas se sentem representadas ao ver esse tipo de atitude, né, por parte dele. E aí, o mesmo questionamento que eu fiz ontem para Dora, no fim das contas, isso é tão sobre eles, né? É tão sobre os parlamentares, porque o que está se discutindo ali é um deputado que pode falar sobre o que ele quiser, usando ali o palco, o palanque, ao qual ele foi alçado por meio do voto popular. Né? Ele foi eleito democraticamente, estando ali, ele deveria o quê? Defender os anseios, né? As necessidades do povo. E quando, na verdade, ele está defendendo a liberdade de parlamentares dizerem o que eles quiserem, inclusive falar contra o sistema que é composto por eles, né? Porque ele pelo faz qual parte. Eles foram eleitos, né? Exatamente. É uma coisa assim que você não sabe onde começa, onde termina e qual é o objetivo disso, se não estabelecer um parâmetro para que esses parlamentares trabalhem. Porque como é que isso se replica na vida do cidadão? Eu não sei como, sinceramente. Ontem eu entendi o que a Dora estava dizendo, que essas discussões sobre a liberdade, sobre o que pode ou não ser dito, elas são muito importantes, elas embasam, né, a sociedade, o nosso comportamento. Mas, assim, aqui a gente está falando sobre embate entre poder judiciário e poder executivo. Isso fica muito claro. Mais um, isso fica muito claro. Isso acaba estabelecendo uma base de política e uma base eleitoral para o presidente da República. A gente sabe que esse embate faz parte de toda a história dele. Agora, e pra gente? Assim, quando isso replica, quando a pessoa que tá ouvindo o rádio agora, ela ouve esse tema, Daniel Silveira, o que acontece? Ela pensa, não, ele tá certo, liberdade, tal, ou não. Pra que esse cara tá fazendo isso? Ele foi eleito pra causar e tudo mais. Isso acaba dividindo ainda mais o eleitor. Quando, na verdade, a gente faz parte de um mesmo grupo que não é o grupo dele, né? Tem os políticos e tem a gente. E veja, eu não estou defendendo que não haja políticos, porque a política é fundamental para que a gente discuta os nossos assuntos, mas ela tem que ser bem feita. Né? Quem são essas pessoas que deveriam estar ali discutindo sobre as nossas questões
e não sobre as deles. Não é? Eu me sinto ainda incomodada com essa questão, viu, E Sheila? ontem, quando a Dora Kramer participou aqui um pouquinho mais tarde, né, às 8h45 da manhã, a gente fora do ar falava sobre isso, né? Dividia um pouco desse incômodo com o assunto no seguinte sentido. É um deputado lateral eleito, é um deputado lateral. Ou por acaso Daniel Silveira surge em assuntos e pautas fundamentais no Congresso Nacional para que a nossa vida seja diferente. Há pautas fundamentais em que Daniel Silveira tenha se envolvido para que a gente tenha mais vagas em hospitais, para que tenha mais leitos em hospitais públicos, para que o sistema de saúde melhore, para que o sistema penitenciário melhore, para que a violência melhore, algo para que mães possam deixar seus filhos em creches. Veja, olha quantos assuntos que tratam da vida real e que mexem diretamente com a nossa realidade, né? A Carla usou o exemplo. Quem está no trem, quem está no metrô, quem está agora na reserva do tanque de combustível, tem o que a ver com Daniel Silveira? A Dora colocou muito bem um aspecto que é fundamental. A gente está falando de pilares da democracia, quando a gente fala de instituições que precisam ser respeitadas, que precisam cumprir as suas funções com a sociedade. E nesse caso, qualquer tensão, qualquer conflito institucional é muito ruim para o país. Agora veja como ele foi gerado. Ele foi gerado a partir de um caso pontual de um deputado que, com todo respeito, eleito, sem dúvida nenhuma, eleito democraticamente, representa um grupo de pessoas que o levaram até essa posição, mas que vem cá, vamos combinar? Daniel Silveira não é um líder enorme de bancada que faça com que projetos fundamentais de reformas, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma sei lá o quê, caminhem para tornar nossa vida melhor. Não é o caso. Então, esse incômodo faz sentido quando a gente olha para a vida real. A vida real também é preservar o ambiente democrático? Sem dúvida que é. Mas na rotina, para quem está correndo atrás do seu, quem é Daniel Silveira, né? É um pouco dessa sensação. Exatamente. Quem é você na fila do pão, meu filho?